oprimidos e dá alimento aos famintos. Não me abandone, Senhor, vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer, depressa vem, meu Salvador. Ó Senhor, escuta a prece que te faço o meu pedido. Vem me atende, Deus fiel. Eu preciso ser ouvido. Se vieres nos julgar, todo mundo está perdido. Não me abandone, Senhor. Vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer. Depressa vem, meu Salvador. Lembro os dias do passado, os teus feitos que me alentam. Eu te estendo as minhas mãos, a minha alma está sedenta, como a terra esturricada, ressequida e poeirenta. Não me abandone, Senhor, vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer, depressa vem, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos no dia do Senhor, no dia em que Cristo ressuscitou, para louvarmos, agradecermos a Deus pelo maior dom, que é o dom da sua vida por nós. Esse é o primeiro motivo, o maior motivo da nossa ação de graças, celebrando Eucaristia. Louvar a Deus, bendizer ao Senhor, porque Ele nos amou com o mais alto grau de amor, dando a sua vida pela nossa vida, para que tivéssemos vida, para que tenhamos vida. Depois, nós louvamos ao Senhor por todos os benefícios que recebemos. Tudo que temos e somos, recebemos de Deus. Cada um aí sabe, né, o que tem para louvar e agradecer a Deus nesta celebração eucarística, mas também nós estamos aqui para pedir as graças necessárias para a nossa caminhada. No canto de entrada, nós já elevamos a nossa oração ao Senhor: vem socorrer-nos. Nós somos necessitados do socorro e esperamos sempre em Deus, que Deus venha em nosso socorro e que nós coloquemos a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus que é providente, que é misericordioso, que cuida dos simples, dos humildes, daqueles que confiam nele, que cuidam daqueles que têm fé. Vamos rezar aí pelos nossos jovens, sobretudo aqueles que hoje terminaram o Enem, que os que trabalharam sejam recompensados, os que não fizeram esforço aí possam continuar a caminhada, se esforçando para também crescer na vida, crescer intelectualmente. E rezemos por todas as pessoas que pediram nossas orações, colocaram as suas intenções aqui na missa, todas as intenções que temos no coração. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados
a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade de pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedemos por nosso Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus e do céu, Pai do poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Sou vós, sois o Santo, sou vós o Senhor, sou vós o Altíssimo Jesus Cristo. O Espírito Santo da glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A palavra de Deus tem como centro a pessoa de Jesus, que se oferece inteiramente por amor e nos ensina a agir sempre com confiança e generosidade diante das necessidades. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor,
traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou-lhe: Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. A vasilha da farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro e quem ampara a viúva e o órfão. Bendize minha alma, bendize ao Senhor, que ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer
agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes como sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Aleluia. Benditos do Pai, se apossem do reino que foi preparado bem desde o começo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, dentro dos vários personagens que aparecem na Palavra de Deus, dirigida a nós nesse domingo, nos chama a atenção 2 personagens, 2 mulheres, as mais pobres, as mais necessitadas, 2 viúvas. Uma, na primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, do Antigo Testamento, e outra viúva aparece no Evangelho. Jesus mesmo nos mostra esta viúva do Evangelho como um modelo
de vida cristã, um modelo para os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Jesus, ele não olha para aparências. Jesus não se impressiona com o exterior, com atitudes que não correspondem à vida, que corresponde ao coração. Jesus, o que lhe comove é a sinceridade da fé. Sem querer se aparecer, sem querer ser o melhor, sem querer ser o tal, receber aplausos. Jesus, ele olha para aquele que vive a sua fé na simplicidade, na humildade. E aqui, Jesus nos mostra mais uma vez aquilo ou aquele gesto que não tem valor nenhum para os homens, para Jesus é muito importante. A pessoa que não tem valor nenhum para os homens, para a sociedade, para Jesus é o mais importante. Veja que no Evangelho, Jesus também mostra os grandões. Jesus até nos alerta: tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes, mas a prática de caridade deles é bem ao contrário da fé que eles professam. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, mas vão para explorar, para tirar da viúva. Tomai cuidado, não é todo religioso, toda religiosa que a gente vai confiando, é preciso ter discernimento. Não é toda religião que tem boa intenção. Às vezes, a gente se engana por conta do meio que a religião, as religiões usam. O meio que muitos grupos religiosos usam. O meio é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se discute. A palavra de Deus é palavra de Deus aqui em todo lugar. Mas o uso da palavra de Deus para explorar os pobres, explorar os simples, explorar os necessitados, isso sim, Jesus condena e nos alerta. Tomai cuidado com os doutores da lei, com aqueles que conhecem a palavra. Escutai o que eles ensinam, mas não imitais as suas ações. Não viveis como eles, não deveis viver como eles. É Jesus que nos alerta. Isso Jesus alertou naquele tempo e é muito propício para nós hoje, porque nós temos muitas pessoas iludindo outras pessoas, sobretudo os simples, os pobres, aqueles que estão numa situação difícil, prometendo soluções fáceis em troca de dinheiro. Não sei se você já tiver a oportunidade de visitar alguns grupos religiosos que a pregação do começo ao fim fala de dinheiro. Para resolver os problemas tem que dar dinheiro. Então, essa é uma forma de explorar. E Jesus não veio nos vender a salvação. Jesus não veio dizer que para resolver os meus problemas eu tenho que pagar. Não se trata disso. E a palavra de Deus hoje também nos faz refletir sobre um gesto que para nós é muito caro, que todos nós fazemos, que é o dízimo e a oferta.
Então, não é todo dízimo, não é toda oferta que agrada ao Senhor. O que depende, então, para agradar a Deus? Depende da minha atitude. Não é dar por dar, não é consagrar o dízimo, é por consagrar, por aparecer, porque é obrigação, porque é mandamento. Não é dar a oferta porque é tradição, porque é obrigação, porque é mandamento. A gente não precisa de nenhuma pressão psicológica, moral, religiosa, para que a gente cumpra com esse gesto de consagrar o dízimo, de dar a sua esmola. E a palavra de Deus hoje quer nos ajudar nesse sentido, para que a gente faça esse gesto, em primeiro lugar, com amor. É primeira motivação minha deve ser o amor. Uma motivação, né, de retribuir o amor de Deus por mim. Que se eu tenho, Deus, Ele me deu. Deus é um Deus providente. Ele tem me abençoado, tem nos abençoado. E o maior, como eu já disse no começo, né? O maior motivo da nossa ação de graças é porque Deus deu a sua vida por nós na cruz. Desse fato, a gente não deve nunca deixar de agradecer a Deus. Ou melhor, toda ação de graça nunca é suficiente para agradecermos a Deus por esse gesto tão grandioso. Deus me salvou. E todos nós devemos sentir assim: Deus me ama a ponto de dar o máximo que ele tinha, o tudo que ele possuía. O que não significa a vida para uma pessoa. E Deus deu a sua vida por mim. Então, o meu dízimo, a minha oferta tem essa dimensão da ação de graças, de agradecer a Deus por todo o benefício recebido. A minha oferta, o meu dízimo, é a expressão de minha fé num Deus que é providente, num Deus que é vivo, que cuida. O meu dízimo, a minha oferta, é a expressão da minha solidariedade na comunidade, da minha partilha. O que Deus me deu, eu vou partilhar com os irmãos. E a casa dos irmãos é a comunidade. Aqui eu quero chamar a atenção para aquilo que Jesus nos alerta. Tomai cuidado com aqueles que usam a palavra de Deus para enganar, para iludir, para enriquecer-se, que usam a palavra de Deus para obter lucros. Jesus, Ele não está pedindo, né? A primeira leitura nos deixa bem claro que Deus não pede de nós tudo, dê tudo. Não. Deus pede de nós partilha. E partilhar não significa eu ficar sem nada para dar para o outro. Isso não é partilha. E não é isso que Deus quer. E todos aqueles que exigirem isso, dê tudo, isso é enganação. Isso está dentro que é chamado hoje de teologia da prosperidade, que é uma heresia, é uma deturpação da palavra de Deus. É uma heresia do nosso tempo, e que toda heresia nós temos que combater. Nós não podemos permitir a teologia da prosperidade.
Quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Não é assim. E não é isso que agrada a Deus. E Deus nos mostra através de duas viúvas, daqueles que não têm vez nem voz na sociedade, muito menos na religião daquele tempo. Duas viúvas que eram consideradas uma Maria, ninguém de ninguém. E exatamente essas duas viúvas que são colocadas para nós como modelo, como exemplo. Veja essa viúva do Antigo Testamento, que vivia em Sarepta, uma viúva pagã. Ela não adorava o Deus de Israel, ela não servia o Deus de Israel. No entanto, ela estava sofrendo também as consequências da desobediência do povo de Israel, porque o povo de Israel se afastou do Deus verdadeiro, do Deus vivo, adorando deuses pagãos. Aí Elias foi enviado para alertar o povo e para dizer, se eles não mudassem de vida, então Deus iria mandar uma grande seca. Foi o que aconteceu. E o profeta que fala a verdade, ele não é aceito. Elias teve que fugir. Elias saiu pelo deserto, porque o seu povo não acolheu a mensagem de Deus, não quis fazer penitência, não quis se converter, ao contrário, se posicionou contra o profeta. E Elias foi acolhido por essa pagã. Deus enviou até esta viúva, sem nome, sem identidade, e usa esta viúva para mostrar o seu poder, a sua misericórdia, para aqueles que o temem, para aqueles que crê nele, na sua palavra. E esta viúva acreditou. É muito impressionante esse evangelho. Quando Elias chega e pede água, e pede também um pedaço de pão, a resposta da mulher, da viúva: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar este resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Veja a situação dessa viúva, Mas Elias insiste, não te preocupes, olha só, nosso momento de aflição, nosso momento de dificuldade, nosso momento de desespero, não te preocupes. Obedeça a Deus, faça o que Deus está mandando. Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepare-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Aqui fica bem claro o que Deus quer de nós, a partilha. E não os nossos bens, todos os nossos bens. Dê tudo que vai receber em dobro. Muita gente fez isso e se lascou. É verdade. É verdade. Eu conheço pessoas que fez isso, depois teve que entrar na justiça para reaver os bens, ficou sem casa, sem carro, sem nada, porque saiu tão doida, lá da igreja. Não, o pastor mandou vender tudo para dar para a igreja, que ele vai dar em dobro. E cadê o dobro? Então não é assim. Deus não quer que a gente desfaça de tudo, mas que a gente tenha essa sensibilidade da partilha, partilhar. E essa partilha tem que ser com amor, tem que ser pela fé, tem que ser motivado pela palavra, um desejo de partilhar mesmo.
ninguém é tão pobre que não tenha nada para partilhar. Veja a pobre viúva do templo, né? E Jesus até aponta, essa viúva deu mais do que os outros que deram esmolas, deram aquilo que estava sobrando. Então, não é dar por dar, não se trata de quantidade, Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. E em tudo que a gente faz, meus irmãos e irmãs, na vida da comunidade, Deus está muito melhor. Deus não se preocupa com quantidade, nem quantidade de pessoas, nem a quantidade do dízimo, nem a quantidade da oferta. A missa boa não é a missa que tem uma oferta de 5.000 reais. Não depende da quantidade, depende da qualidade. Como é que cada um fez a sua oferta? Dentro dessas condições, expressando a sua fé, agradecendo a Deus e partilhando aquilo que Deus lhe deu, mas motivados pela palavra de Deus, motivados pelo amor, não pela obrigação. Então é importante para nós que a gente, à luz desse evangelho, reflitamos hoje e que a gente seja sincero. Aqui não se trata aí de ser pirangueiro, né? Mas nunca deixar a família passar necessidade. O que é essencial em casa, nós devemos socorrer a nossa casa primeiro. O que é essencial para a vida de vocês, vocês não podem se descuidar para dar na igreja. Não se trata disso. Deus não quer isso. Deus não quer o impossível de nós. Mas façamos com amor esse gesto na medida que a gente pode. Eu gosto muito de uma passagem de São Paulo. São Paulo nos diz o seguinte: dê segundo as suas condições e segundo o seu coração. É a melhor, para mim, é a melhor forma de viver a espiritualidade da doação, do dízimo. Dê segundo o seu coração e segundo as suas possibilidades. Na igreja, não se impõe quantidade, não se exige dinheiro, embora a igreja precise. E a oferta e o dízimo é uma prática espiritual, é uma prática bíblica, mas depende como é que eu dou o meu dízimo, ou melhor, como é que eu consagro o meu dízimo, como é que eu faço a minha oferta. Então, cada um reflita aí no seu coração, à luz desse evangelho. Acho que assim, a gente pode ficar por aqui, aí tem elementos suficientes, né, para a gente continuar a nossa reflexão e cada um avaliar a sua atitude, que essa palavra nos alimente, nos ajude, não a ser quantidade, mas a sermos qualidade, uma paróquia que realmente assume a sua fé e que vai guiando todas as suas ações pela palavra de Deus. Por isso é importante deixar-nos iluminar pela palavra, esse gesto que cada um já faz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta oração comum, roguemos ao nosso Deus por todo o povo, dizendo: Senhor, abri-nos nosso coração e tornai-nos solidários. Vós abri os olhos dos cegos e ergueis o que está caído. Propiciai que as igrejas e os governantes tenham o bem dos empobrecidos. Entre suas primeiras preocupações, nós vos imploramos. Senhor, abri nosso coração e tornai-nos solidários. Muitos se importam com os primeiros lugares e com uma vida de ostentação. Protegei o vosso povo do espírito de ambição, vaidade e orgulho. Nós vos imploramos. Senhor, abri nosso coração e tornai-nos solidários. Cristo se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Fazer que as celebrações litúrgicas clarifiquem o sentido e o valor da doença no caminho rumo à santidade. Nós vos imploramos. Senhor, abri nosso coração e tornai-nos solidários. A vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá. Concedei que todo pequeno gesto de partilha faça diferença na vida dos que nada têm. Nós vos imploramos. Senhor, abri nosso coração e tornai-nos solidários. A pobre viúva deu mais do que todos os outros. Ajudai-nos a reconhecer e valorizar os esforços, grandes e pequenos, de cada fiel, em favor da comunidade. Nós vos imploramos. Senhor, abri nosso coração e tornai-nos solidários. Acolhei, Deus nosso Pai, nossos humildes pedidos em favor de vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Reunidos em nome de Cristo, oferecemos com simplicidade e generosidade nossos pequenos dons, simbolizados no pão e no vinho. Nossas vozes reunidas em torno, ó Deus vivo, a vossa vitória pelo mundo inteiro ressoam os acordes de vossa glória. Nossas mãos se elevam a vós em louvor e total doação. Aceitai, Pai bondoso, a nós e escutai com amor esta oração. É por vossa bondade que a Igreja vos escuta e também vos bendiz, que na fé e esperança ela esteja aguardando o dia feliz. Nossas mãos se elevam a vós em louvor e total doação. Aceitai, Pai bondoso, a nós e escutai com amor esta oração. Abre, pois, ó Senhor, nossos olhos, que contemplem o vosso clarão. Não sejamos jamais duvidosos, que em vós temos a salvação. Nossas mãos se elevam a vós em louvor e total doação. Aceitai, Pai bondoso, a nós e escutai com amor esta oração.
Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de perdão e de paz, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu mistério, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso é que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisesses ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus, deu graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Fernando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A Osvaldo, Reinaldo, Magda Érica, Elias, Givanildo, Sarita Maria, Adelaide, José Fernandes, Maria Anunciada, José Feliciano, Jorge, que chamastes, melhoria a todos, que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e seja salvo.
espera no Senhor. Abra a Ele o coração, o coração. Todo homem é um só sopro, mesmo os bons falam ilusão. Se botarmos na balança, sobem mais que um balão. Não importa o tamanho da oferta, o que conta é o amor que a conduz. Nesta ceia de pão e de vinho, corpo e sangue nos dás a Jesus. Corpo e sangue nos dás a Jesus. Só Deus tem poder e glória. Foi assim que eu entendi, a bondade só tu tens, o amor se encontra em ti. Mas conforme a gente faz, também isso eu entendi. Não importa o tamanho da oferta, o que conta é o amor que a conduz. Nesta ceia de pão e de vinho, corpo e sangue nos dás a Jesus. Corpo e sangue nos dás a Jesus. Só em Deus acho repouso, dele espero a salvação, a salvação. Ele é rocha que me salva, força pra eu não ir ao chão. Até quando vocês juntos contra um só atacarão. Não importa o tamanho da oferta, o que conta é o amor que a conduz. Nesta ceia de pão e de vinho, corpo e sangue nos dás a Jesus. Corpo e sangue nos dás a Jesus. Oremos. Fortificados por este alimento sagrado, nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos a vossa clemência. Fazei que perseverem na sinceridade do vosso amor aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se um momentinho, por favor. Amanhã é dia 12, e todo dia 12 nós assumimos o compromisso de celebrarmos a Eucaristia aqui. Então, portanto, a missa amanhã não será em Santo Expedito, como toda segunda, a missa será aqui no Salão Paroquial da Igreja Matriz, para honrarmos nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Agradecê-la por todos a sua oração, a sua intercessão, por tudo aquilo que recebemos de Deus, pela sua oração e intercessão. E também para pedir pela nossa construção, pela construção da Igreja Matriz, por todas as pessoas que nos ajudam, que partilham os seus bens, para que essa obra seja realidade. E também pedir pela construção da comunidade viva. Uma coisa é construir o templo de pedra, mas o templo de pedra sem igreja viva não é nada, não serve para nada. Então, o templo de pedra serve à comunidade. Os discípulos e discípulos do Senhor Jesus
né, que vivem em comunidade, e aqui tem aqui como a casa da mãe, a casa de irmãos. Na quinta-feira, é dia 15, é feriado, nós vamos ter uma caminhada para a obra de Maria. Aquela caminhada que nós fazíamos sempre no dia 7 de setembro, como dia 7 este ano nós estivemos em Aparecida, em São Paulo, não foi possível realizar a caminhada, nós vamos fazer agora no dia 15. A saída às 5 horas da manhã da casa paroquial. Estão todos convidados. O trajeto não é tão longo, é mais ou menos 13 quilômetros, só que é um caminho difícil. Tem várias subidas, aí tem que estar bem fisicamente para aguentar chegar lá. Mas todos que quiserem vir, caminhar conosco, a Crisma não é um convite, né? Os jovens aí estão intimados, faz parte aí dos encontros da Crisma, essa caminhada, que vai ser uma coisa boa, né? Mas todos estão convidados. E um irmão nosso da comunidade, que tem a consciência da partilha, ele partilhou com alegria, colocando à disposição 2 ônibus. Então vai ser de graça o retorno. Então, a gente vai a pé, né? Nós vamos chegar lá, depende aí do desempenho da caminhada, do povo. Eu consigo fazer em 1h30 esse caminho. Mas com o pessoal, a gente saindo daqui às 5 da manhã, a gente vai chegar lá por volta das 10 horas, dependendo do tamanho do grupo, né? Mas é um caminho agradável, a gente vai caminhando por baixo das árvores. Quem não conhece ainda essa área de Cova de Onça, a Reserva Atlântica Manassu, que é algo nosso, pertence a Jaboatão, e uma área tão linda. Então vale a pena a gente sair aqui dos prédios, do cinza, não é? da selva de pedra, para entrar numa mata, uma coisa bonita, feita por Deus, a natureza, e ter assim um momento de conversa. Aí sim é lugar de conversar, né? Pelo caminho, conversando, conhecendo, partilhando. Aí levar água, por favor, levar água para o caminho, levar um lanchinho e levar alguma coisa a mais para partilhar, a se oferecer para alguém que talvez não tenha, né? Então isso é próxima quinta-feira, a saída às 5 da manhã, aqui da casa paroquial. O trajeto é o seguinte, acho que é bom saber o trajeto mais ou menos, né? Saindo da casa paroquial, eu estou com vontade até de sair daqui da igreja, em fazer oração aqui, eu acho que vai ser mais simbólico, né? A gente vai sair daqui, às 5 horas da manhã. Mas na casa paroquial a gente vem para cá. Fazemos uma oração, a gente sai, até ali, passando a igreja do Rosário, dobramos à esquerda no Banco Bradesco, Praça 13 de Maio, saímos lá na Ponte Nova, Estrada da Luz, vamos embora, passamos por baixo do viaduto da 232, pegamos à esquerda aquela estradinha que passa em frente à antiga sede do Engenho Manassu, a gente caminha até a rede elétrica de alta tensão e vai por baixo da rede elétrica aí, à direita. Saímos em Cova de Onça, aí tem uma estradinha e a gente vai, entra na mata e chega lá, né? Então esse é mais ou menos o trajeto que a gente vai fazer. Não ir de sandália, ir de tênis ou sapato leve fechado. A sandália entre a pedrinha, é difícil, escorrega, não é? Também ia de calça comprida, porque lá existe um capim que corta. Como se chama aquele capim? Tiririca, exatamente. Tiririca corta. E às vezes a gente passa em alguns trechinhos que ele está alto assim. Passa por meio da tiririca mesmo. Então tem que ir de calça comprida. Deixa eu ver mais. Acho que isso é importante, né?
Certo. Quem está com fome, a equipe do dízimo está ali, a equipe de festa, eles estão vendendo lanche na sala do dízimo. Quem estiver com fome pode passar ali e fazer o seu lanche. E tem o sorteio também, não é? Aí o pessoal está vendendo o sorteio. Então vejo aqui, nosso irmão, tem mais pessoas ali com a lista, é só procurá-los. Robson e companhia por aí. Acho que esses são os avisos. Tem aniversariante? É o casal que está de aniversário ali. 16 anos. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu só não guardei o nome de vocês. Manuel e Alcione. Celebra 16 anos de casamento. Quem mais? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Nosso irmão já foi abençoado, porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por ter dado o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por ter dado o seu amor. O Senhor esteja convosco. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, Rogai por nós. já disse, né? Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.